de exercício, que seria este pistão aqui em 2D, tá? Então eu vou fazer o que? Duas vistas em corte nesse pistão e vou trabalhar as técnicas aqui de cota, técnicas aqui de achura, de você fazer chanfros, de fazer um desenho onde você tem dois cortes transpassando o desenho, um corte total, em dois pontos distintos da peça. Primeiro, um corte onde eu possa entender como é esta parte interna da peça e outro corte para entender como efetivamente é o perfil interno desta furação. Okay? Então, pessoal, vamos desenvolver o nosso exercício construindo algumas layers. Então, lá no AutoCAD, eu vou aqui nas propriedades de layer e vou aí construir algumas layers. Então, vou clicar aqui várias vezes. Aqui vai ser uma para contorno. O contorno vai ser branca mesmo, linha contínua. Aqui vai ser cotas. Cotas eu vou conforme o desenho ali pede, uma linha contínua vermelha, ok? Então eu tenho aqui cotas. Linha de corte vai ser rosa. Vamos lá. Então, corte vai ser uma cor aqui. Essa cor magenta, né? Falar rosa, mas é cor mais correto, técnico, falar cor magenta. Agora eu tenho aqui, ó, linha tracejada, né? Ou elementos ocultos ao desenho. Então eu vou fazer isso aqui com linha tracejada, traço, vai ser azul, tá? Vou pegar cor ciano. Então, linha oculto, cor vai ser aqui, vou colocar ciano. Próxima cor, pegar aqui a linha de centro, colocar verde, tá? Essas linhas de centro aqui, ó, traço, ponto, colocar a linha verde. Centro, linha verde, ok? Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui. Colocar aqui, ó, laranja, tá? Para linhas de achura. Então na achura, uma linha aqui laranja, ok? Agora eu vou aqui na linha de corte, não pode ser contínua, né? Então clico aqui, carregar uma linha traço ponto. Então aqui é o dash dot, selecionei, ok? Seleciono o dash dot aqui, ok de novo. Na linha oculta, não pode ser contínua, linha oculta, tenho que carregar uma nova, vai ser uma linha tracejada, tá vendo aqui? Eu vou pegar essa AK de ISO mesmo, ok? Então AK de ISO, ok. Linha de centro, não pode ser contínua, traço ponto também, então deixar essa dash dot aqui, ok? Linha de achura pode ser sim contínua. Deixa eu ver se tem mais uma layer para construir. Vou deixar uma layer aqui para texto. Uma layer verdinha aqui, ó, para texto. Então, mais uma layer. Comentários. Essa layer de comentários vai ser um verde mais escuro. Vou pegar esse verde aqui, tá? Verde mais... selecionei esse verde aqui, o 92. Linha tem que ser sólida, ok? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa, tá? Vou deixar isso aqui. Isso aqui eu posso usar layer de cotas mesmo para desenvolver esses textos aqui. Tá? Então vamos estudar a minha peça. Tem uma peça aqui, ó, tem um corte transpassando ela, corte B, né? O corte B está representado aqui. Este é o corte A e no corte B eu tenho um corte A, né? Corte AA, que está representado aqui na minha vista frontal. Então a minha vista frontal é esta, né? Vista frontal é o corte AA e o corte BB é a vista lateral esquerda. Então eu vou estudar a minha vista frontal aqui para ver o que tem para a gente aproveitar. Primeiro fazer aqui a altura, né? Eu vi que a minha peça é simétrica, isso é muito interessante. A altura é 90, aqui eu tenho uma largura total de 68, então eu tenho 34 de largura e 90 de altura. Então 68 dividido por 2 tenho 34. Então vou fazer aí a peça, literalmente metade da peça. Então vou lá no AutoCAD, posso fechar aqui minhas layers, seleciono aqui o layer de contorno, line, cliquei aqui, F8, ortogonal, 90. Aqui 34.
certo? Isso aqui é igual lá em cima, certo? Então offset de 34 desse ponto, não, 34 não, offset de 90, isso aqui ó, um offset de 90 lá para cima, então isso aqui é igual. Posso passar uma linha de centro aqui, vai ter uma linha de centro desse ponto até esse, né? Agora eu vou fazer aqui, tem um chanfre, né? 2 por 45, eu vou na AutoCAD, chanfer, um ângulo aqui embaixo, certo? De 2, enter, 45 graus, enter. Clico aqui nessa linha, clico nessa, o chanfre está feito. Seleciono aqui o meu desenho. Vamos lá. Tenho uma profundidade aqui ó, de 23, ok? Essa é a profundidade, 23. Aí eu tenho o início disso tudo com 8, tá? Então começo 8, depois eu tenho 3, tanto no canal quanto na parede. Canal 3, parede 3, canal 3, parede 3. Então vou fazer a primeira linha com 8 aqui. Então vamos lá. Então vou fazer uma linha aqui, ó. Vamos ver a profundidade do canal para ficar mais fácil. Então eu tenho aqui, ó, 59 para 68. Então 68 menos 59, né? Eu tenho 9, né? Só que estamos trabalhando no raio, então tem que dividir por 2. Então a profundidade é 4,5. Então essa profundidade aqui, ó, é 4,5. Então, vamos lá. AutoCAD, né? Vou fazer uma linha aqui, ó. Pegar esse pontinho com esse, pegar uma referência aqui. Fazer uma linha aqui de 4,5. Vou até cotar essa linha, vou deixar verdinha mesmo para ficar diferente da minha. 4,5 está correto. Aqui tem que estar no. Deixa eu apagar essa cota aqui. Fazer uma linha aqui para ver se está no mesmo alinhamento. Tá legal. É isso aí, tá legal. Então, aqui eu tenho uma profundidade aqui, ó, de 8, tá vendo? Então vou fazer um offset de 8. Vamos lá. Então dessa linha para baixo, ó, seleciono a linha, offset de 8 para baixo. Depois que eu fiz 8, ó, então essa altura aqui eu já vou contar para vocês entenderem por quê. Então offset de 8 seria o que? A primeira linha, depois aqui, ó, tá? Então tô desse lado aqui, 8. Depois eu tenho 3, 3, 3, 3 e 3. Então vou fazer ó, um offset, 2, 3, 4, 5. Todos com 3. Vamos lá? Então você vai lá. Posso pagar essa cota. Então, seleciono aqui, né? Offset de 3 para baixo, 3 aqui para baixo, 3 aqui para baixo, 3 aqui para baixo. Acho que eu fiz até demais. Então tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos contar lá quanto tem. Então você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 na medida. Agora eu ligo uma linha aqui. Uma line. Ligo aqui. Certo? Agora essa linha aqui eu posso apagar. Daí converto isso aqui, ó, coloco na layer de contorno, ok? Isso aqui ficou na layer de contorno. Isso, o primeiro é canal, concorda? Então vamos lá. Se o primeiro é canal, eu tenho que cortar aqui, depois cortar ao contrário. Cortar aqui e ao contrário. Usa o trim, vamos lá. Então, trim. Corto canal, corto peça. Corto canal, corto peça e corto canal. Então ele ficou assim, bem tranquilo, né? Então você tem aí a configuração desse lado já pronta. Vamos ver aqui o que temos mais. Então aqui eu tenho uma profundidade de 8 aqui, ó, uma parede, né? Então vou fazer um offset de 8 aqui desse lado, vamos lá? Então, seleciono aqui, offset de 8 para baixo. Então, fiz um offset de 8. Depois você analisa aqui, ó. Você tem uma largura de 52. Se a peça tem 68, você tira 68 de 52. 68 menos 52, divide isso por 2, você tem uma parede aqui de 8, ó. Então tem uma parede de 8 desse lado aqui. Então vou fazer um offset de 8 aí. Mas como eu não tenho mais linha aqui, eu vou fazer uma linha. Uma linha aqui, ó. Daqui até aqui mesmo, tá? Ficou verdinha aí, ó, essa linha aqui. Então, offset de 8 desta linha para dentro. Essa aqui eu já posso apagar. E como ela está verde, coloco em contorno. Aí quando você pega uma cor diferente, é mais fácil você entender o que você está fazendo, né? Agora eu tenho aqui, ó, um raio daqui, um raio de 3. Então vou fazer um raio de 3 ali, ó, aproveitar. Então vamos lá, Fillet, um raio de 3. Clicou aqui, ó, e nessa linha
ele já faz um raio para você, elimina até a linha que já existe. Essa aqui você pode estender, depois você corta ela no futuro. Aí eu tenho uma configuração aqui, ó. Tem um diâmetro aqui, um furo, né? Eu vou descobrir essa linha de centro, a altura dela. Tem 40, tá? Então, vou fazer um offset de 40 aqui para baixo e estender uma linha de centro aqui. Então, vamos lá. Isso aqui, offset de 40 para baixo. Aqui eu já posso até estender isso aqui para fora. Posso transformar isso aqui em centro. Tá? Aí eu tenho essa configuração aqui. Eu vou usar o LTS, que seria a escala da linha, e essa linha de centro eu já vou usar uma escala menor, 0.3, porque ela está corrente, né? Então eu já reduzi a escala, já ficou mais representativo, ficou mais interessante aí. Aí eu vou fazer o seguinte, ó, observar meu desenho. Isso aqui tem 19, ó. Isso aqui tem 21, esse canal. Então primeiro eu faço a linha 19 aqui. Vou fazer um offset 19, ó, é 9,5 para cima ou 9,5 para baixo. Então vou até fazer um offset, selecionar isso aqui, né? Offset de 9.5 para cima, 9.5 para baixo. Dois cliques aí. Isso aqui, ó, é uma linha de contorno. Seleciono só as duas, deixo para contorno. Uso o trim, recorta o que está sobrando, recorta o que está sobrando. Daí eu tenho aqui agora o início desse canalzinho aqui, ó, que é 3. Ó. Então faço um offset de 3, depois um offset de 2. Vamos lá? Vamos no AutoCAD. Então, offset de 3 dessa linha para dentro, um offset então de 2 dessa linha para cá. Não, tem que fazer o que? Fazer uma altura aqui, que seria a altura do canal. O 19 para 21 você tem 2, então você tem um para cima e um para baixo. 19, 20, 21. Então fazer um offset de 1 para cima e 1 para baixo. Então offset de 1, essa linha para cima e essa linha aqui, ó, para baixo. Você usa o trim, recorta isso aqui, recorta isso aqui, recorta isso, recorta isso aqui, recorta aqui, recorta dentro e dentro. Você tem o canal feito, ok? Deu ESC, tá nesta configuração aqui. Daí você tem aqui, ó, 24 até essa parede, certo? Uma parede e outra. Então tem 12 em cada lado. Você tem 24 aqui, ó, você tem 68 aqui na peça, então 68 menos 24. 68 menos 24, e isso tem que ser dividido por 2. Então você tem 22, um offset de 22 aqui. Vamos lá? Então, offset 22 dessa linha para cá. Pronto, tá? Já tá legal. Vou usar o trim aqui, ó. Vou cortar aqui, cortar aqui, cortar aqui e aqui, ó. Já tenho a configuração da parte interna. Observe que tem 2 de altura a cada lado. Então vamos estender a linha 2. Então seleciono a linha, aproximo, ficou vermelhinho, ó. Pega lá, length, vai para cima 2. Deu Enter, fechou, né? Aproximou, length de novo, 2 para baixo. Então você tem 2 para cima e 2 para baixo aqui, como o desenho pede. Tem que sair uma linha daqui então, ó, inclinada a 15 graus. Vamos lá fazer ela? Então line, clicou aqui, dá um F8, tá? Você sair das ortogonais aí, dá um F8. Daí você tem que dar um comprimento. Eu vou dar um comprimento grande ali, ó, de 40, tá? Depois a gente arruma isso aí. Teclinha Tab lá no teclado. Daí, ó, você observa lá em cima que tem um valor de 156 graus, ok? Aqui é a diferença, ó, 180 menos 15 graus, que vai dar 165 graus, ó, 165 graus. Feito isso, ó, ficou bem interessante, ó. Isso aqui, ó, é uma linha, para mim, inclinada a 15 graus, ok? Então, se eu posso aqui cotar angular, né? Isso aqui, ó, tem 15 graus. Aí eu posso apagar essa cota, né? Posso pegar o trim aqui, recortar. Essa linha aqui eu tenho que estender, porque ela cruza, né? Eu estendo ela, length, e transpasso. Isso aqui, ó, eu tenho que ampliar, colocar ela aqui como fosse contorno, legal? Eu confiro, ó, tá vendo? Ela transpassou aqui e essa aqui passou. Agora tem que fazer o que? Um raio de 2. Então, sei lá, Fillet, um raio de 2. Clicou aqui, ó, o raio está feito, você tem uma configuração pronta. Se você observar a peça, ó, uma maneira bem tranquila para você construir, ó, você vai entender o seguinte, ó, que isso aqui, ó, é igual à parte de baixo. Então essa parte do canal é desnecessário construir. Então você pode fazer o seguinte, ó, se você já construiu ela e não quer apagar, você vai fazer o que? Observar aqui, ó, que você tem um raio aqui.
Então esse raio você deixa para fazer depois, que seria esse semelhante a esse, mas a linha aqui, ó, você pode fazer agora utilizando a função do mirror. Então você tem isso aqui, ó, clica aqui, tá? Pega lá, mirror. Você clica num ponto comum, que seria o centro aqui. Aí você vai na direção que você precisa, ok? Não F8, daí você não erra. Foi nessa direção, clicou, não Enter, pronto, tá feito. Isso aqui é interessante fazer o que? Aproximar e pegar limit e ampliar o que? O comprimento, porque você vai precisar que esse comprimento seja ampliado. Essa parte já está legal. Aí eu vou vir aqui, ó, e descobrir o que é o seguinte, ó. Essa linha aqui, ó, que transpassa o desenho, tem 52, tá? Então eu vou fazer essa linha aqui com 52. Isso aqui tem 62. 62 para 68 você tem 6, né? Ó, 68 menos 62 você tem 6. Então você tem 3 unidades aqui em cada parede. Então vou fazer um offset de 3 aqui. Vamos lá? E esse raiozinho aqui está errado, ó. Na verdade, ó, é assim, ó. Então a gente vai fazer isso corretamente agora. Então você vem aqui e seleciona essa linha e faz um offset dela. Selecionei, offset de 3 para dentro, tá? Daí eu posso fazer aqui um raiozinho. Esse raio vale quanto? Vamos lá? Vamos lá no desenho. Esse raio vale 3. Então seleciono a linha, um fillet com raio de 3, clica aqui, ó, tá feito, tá? Já resolveu o seu problema. Volta no seu desenho, analisa as condições dele aqui na parte de baixo. Então você tem um canal aqui, ó, com 4, tá? O início dele é 8, então vou fazer um offset para cima aqui, ó, com 8 e depois com 4. Então seleciona aqui, vai lá, um offset de 8 dessa linha para cima, um offset com 4 dessa linha para cima. Então esse canalzinho vai ficar pronto agora. Seleciono o trim, recortei aqui e cortei aqui, ó. O canal tá feito, isso aqui você não precisa. Vamos lá. Daí eu tenho aqui, ó, uma configuração aqui com 10 de altura, tá? E aqui tem 5 de altura, tá vendo? Então vou fazer um offset de 5, um offset de 10. Vamos lá. Então, offset de 5 dessa linha para cima. Então, offset de 10 agora dessa linha para cima. Então você tem que fazer um raio aqui agora. Então o desenho pede um raio. E aqui tem mais uma parede. Essa parede vale quanto? Vamos lá. Aqui tem uma parede. Então você tem aqui, ó, 52 para 68. Então você tem um 52 para 68. Então sei lá, 68 menos 52 é igual a 16 dividido por 2, né? Então você tem 8. Um offset de 8 aqui, então. Vamos lá. Então, fazer um offset de 8. Vou estender essa linha aqui até aqui embaixo, depois eu apago ela, tá? Estendi, tem uma linha inteira aqui, só que eu preciso fazer um offset de 8 aqui. Então offset de 8 dessa linha. Então clico aqui, clico para dentro. Então eu posso vir aqui nessa linha que eu acabei de estender, né? E voltar ela no ponto inicial, que seria no final aqui desse canal. Aqui eu tenho um raio, vamos descobrir que raio que é. Então tem um raio aqui, esse raio vale 3,5. Então vamos utilizar ele lá. Então fillet, raio 3.5. Clico aqui e nesse ponto. Feito o raio. Tem outro raio aqui. Então lá, tem um raio aqui, esse raio vale 1,5. Seleciona a peça, um fillet, um raio de 1.5. Clica aqui, clica nessa linha. Ele vai fazer na parte de cima, não é interessante. Então você tem que fazer um corte aqui, ó, trim, seleciona aqui, isso aqui sobrou, né? Nosso desenho, vamos clicar nela e deletar. Daí ficou um canto. Agora a gente consegue fazer um raio só aqui, ó. Então fillet, um raio de 1.5. Clico nessa linha e clico nessa, fechado. Agora tem que ligar uma linha aqui. Então line, clico aqui e clico aqui. Feito. Isso aqui não pode ser verde, tem que ser contorno. Aí eu tenho um outro raio nesta região. Vou deixar cortado já isso aqui. Cortei. E vamos ver aonde a gente vai partir. Então tem um raio aqui, ó, de também 1,5. Então vou fazer esse raio. Fillet, um raio de 1.5. Então você faz esse raio aqui, esse raio aqui, ó. Eu tenho que estender essa linha aqui e tem uma largura. Se eu tenho aqui
62, né, para 68, então eu tenho 3 aqui também. Então tem que fazer um offset de 3 aqui para me finalizar a peça. Então essa aqui, ó, sofreu um offset. Um offset dela de 3, né, para dentro. Feito isso, ó, fazer um raio aqui, ó, tá? Esse raio vale 3,5. Então seleciona aqui um file, um raio 3.5. Clico aqui e clico aqui. Tá feito a minha metade da peça. Daí eu vou analisar aqui as linhas que estão faltando. Então, se você analisar aqui, eu tenho uma linha aqui, ó, passando. Né? Vamos deixar essas linhas prontas. Então, line, né? Vou fazer a partir dessa linha aqui ou a partir daqui. Vamos ver se dá certo. Ó, no finalzinho aqui, ó, do arco, né? Vamos fazer uma linha transpassando aqui. E vamos medir ela para ver se está correto com 10. Tem que ter 10 de altura. Então, cliquei aqui. Está com 5 aqui, deixa eu dar uma olhada. Correto, tem 5 realmente. A próxima tem 10 mais 5 de altura, terá 15. Então tem mais uma linha aqui, eu vou fazer um offset dela já de 10. Então, dessa linha aqui, vou apagar isso aqui. Então, selecionei ela, offset de 10. Para cima, cliquei, legal, seleciono elas e deixo ela como contorno. Trim, selecionei o trim aqui, vem aqui, ó, e recorto. Já estou dando um jeito na minha peça. Aqui tem mais uma linha, vamos lá. Essa linha aqui, ó, ela transpassa aqui, ó, o finalzinho aqui, ó, dessa linha. É a divisão, a diferença entre você ter um cone, ok? Uma linha, no caso aqui, inclinada, até ela se transformar num arco. Então essa é a diferença. É dali que você vai fazer uma linha. Então você vem aqui em line. Quando acabar o arco, ó, tem esse ponto quadradinho aqui, ó. Aí você vai, clica e atravessa. Tá? Então line, seleciona aqui, atravessa e dá outro clique. Isso aqui, deixa eu ver o desenho dar uma cota. Ele não deu a cota, mas ele é exatamente o final do arco ou o final da linha inclinada. Então você seleciona isso aqui e deixa ela em contorno, né? E trim, seleciona aqui o trim, recorta esse trecho aqui. Recortou, vamos finalizar a nossa peça lá em cima. Então lá em cima eu vou ter mais aquele esquema, o final da linha inclinada e o início do arco. Vou traçar uma linha aqui. Então vamos lá. Então line, final da linha. Cliquei, atravessei, tá? Selecionei ela, ela vai ficar no contorno aqui. Trim, selecionei o trim e vou recortar. Aí eu tenho um perfil aqui dentro, ó. Tem um perfil aqui. Esse perfil, ó, ele tem, ó, 28 de largura, tá? E tem 6 de diferença aqui, ó. Vou fazer um offset de 6 aqui. Depois a gente pensa nessa linha de 28. Então, dessa linha para baixo, ó, offset de 6. Cliquei aqui. Agora tem que pensar naquela linha de 28. Pessoal, 28 dá 14 cada lado em função da linha de centro. Então, vou usar a linha de centro, 14 aqui para a esquerda. Então, ó, offset de 14 da linha de centro para dentro. Minha linha de centro, eu vou transformar ela aqui. Primeiro eu vou recortar tudo aqui para ficar mais tranquila. Então, ó, trim, vou recortar aqui, ó. Recortei, excluo essa parte de baixo. Daí ficou só esse trecho. Daqui, ó, trim. Daqui eu vou fazer um raio, ele já vai sumir a parte de cima. Então isso aqui tem 14. Selecionei isso aqui, deixei ela como contorno. Vou fazer um raio aqui que o desenho solicita. Vamos lá. Então aqui você tem um raio. Um raio aqui de 2. Então, seleciono o desenho, Fillet, raio 2. Clica aqui, clica aqui. Falta só estender essa linha aqui, ó, pra cá. Ah não, fiz errado aqui, Ctrl Z. Calma aí, não tem que clicar ali em cima não. Clicar nesse ponto, ó, Fillet, um raio de 2. Na linha de baixo, ó, aqui e aqui. Agora tá certo, eu cliquei ali em cima anteriormente. Isso aqui, ó, vamos ver aonde ele para. Para em cima, certinho, para em cima da linha inclinada. Pronto. Essa metade dessa peça aqui, ó, eu já desenhei. Então, tá resolvido o meu problema. Eu tenho uma linha aqui com 52, vou ter que fazer ela. Vamos lá? Então, desenho. Vou estender essa linha aqui, ó. Length. Estendi ela.
Selecionei o trim e recortei aonde precisa ser recortado, somente nesses pontos aqui. Deixa eu dar uma olhadinha como ficou. Exatamente, a linha para nesse ponto aqui. Agora, no ESC, preciso colocar o que aqui? Ashura, né? Então, hatch. Mas antes do hatch, eu vou voltar aqui em Home e vou selecionar a layer de Ashura, que é laranja. Clico em hatch. Cliquei em hatch, ele vai abrir aqui uma aba para mim conseguir desenvolver o trabalho com as Ashuras aqui. Então, quando eu clicar, vai clicar, eu vou selecionar a região, clico aqui de novo, então já tem uma região. Eu posso, então, vou ter que configurar essas Ashuras aí, tá? Então, você digita aqui também a hatch, ele abre para você aqui uma série de opções. Eu vou selecionar aqui qual melhor se adequa ao estilo que eu estou copiando ali no meu exemplo. Vou pegar AK de GIS, esse GISWood aqui. Selecionei GISWood, ele ficou diferente, ó. Clico aqui, ele fica outra cota. Eu posso até dar Ctrl Z aqui porque eu já tinha utilizado uma, vou deletar ela, tá? Quando eu selecionar aqui em hatch, vai possibilitar que eu coloque uma nova, né? Eu vou alterar para essa J. Deixa eu ver aqui embaixo onde ela está. GISWood, selecionei essa GISWood. Quando eu clicar, olha, já faz na região que eu preciso, tá vendo? Nessa região em corte. Aqui, ó, nessa região aqui, ó, vou aumentar o espaçamento entre linhas. Vou colocar o dobro, a 2. Já ficou melhor, vou colocar 2.5. Tá bem mais coerente com o desenho que eu tô copiando, ok? Agora eu vou fazer o outro lado, ó. O outro lado, bem tranquilo. Seleciono tudo de uma vez, ó. Ok? Só não selecionei ali em centro, tá vendo? Daí eu venho aqui, ó, na ferramenta Mirror. Vou clicar aqui, ou na base mesmo, e vou, ó, deslocar para cima, né? Quando ficou na posição, você dá um clique e dá um Enter. O outro lado tá prontinho, legal? Pronto, eu fiz aqui a minha peça. Se eu quiser ainda caprichar, eu posso desligar a layer de Ashura, dar um OK. Posso copiar isso aqui com copy. Clico aqui na base para ter uma referência. Digito o valor ali de 120, tá bom demais. Ó, fiz uma cópia a 120 de distância, tá legal, tá vendo? Agora, se você tem isso aqui pronto, ó, você pode vir aqui, ó, e somente alterar, ó. Isso aqui é para layer de linha tracejada, que é elemento oculto, tá? Então você vem aqui, ó, seleciona toda a parte interna, vem aqui selecionando, clica aqui também, toda a parte oculta, né? A gente vai fazer um corte aqui mais tarde, né? Então isso aqui é oculta a outra face, então você vai selecionar tudo isso aqui e vai acabar transferindo todas essas linhas, né? Fazendo elas pertencerem a uma nova layer, e essa layer é a linha tracejada. Então vem aqui, ó, seleciona uma linha oculta. Se você não gostou da configuração de distância do espaçamento entre os traços, né, digita aí LTS e altera a escala. Vou colocar uma escala menor aqui, 0.3. Se ela não mudou, você vai fazer o seguinte, já está com a escala, você vai selecionar isso aqui, essas linhas, e alterar a escala delas. Vou selecionar elas aqui. O desenho permite que você faça seleções grandes de uma vez só. Tem alguns espaços interessantes. Daí você vai digitar aí no teclado MO Properties, ok? Dá um Enter e altera aqui, ó, Line Tape Scale. Coloca ali 0.3. Bem melhor vai ficar, pessoal. Olha que representação interessante, legal? Então, as suas linhas ocultas já estão representadas. Como você tem aqui no desenho o exemplo do sólido, então as linhas têm que ficar cheias, né? Então a gente vai fazer
isso aqui, ó, uma linha cheia, e depois a gente vai vir copiando aqui, vamos lá? Então, uma linha cheia, então seleciona aqui, contorno, line, tá aqui, até aqui, ó, você vai atravessar literalmente a peça. Deixa eu dar um Ctrl Z aqui, line, clica de um ponto até o outro da peça, fez, agora é só copiar, né? Então seleciona ela, seleciona aqui, ó, copy, clica aqui, clica aqui, clica aqui, aqui, aqui e aqui. Pronto, você tem as cópias prontas. Daí se você precisa fazer uma aqui, ó, então line, clica aqui, clica aqui, aí você pega lá, copy, seleciona ela, copy, clica aqui e aqui, ó, tá copiadinha. Se você analisar o seu desenho, ó, já tem isso aqui pronto e tem isso aqui pronto. Falta fazer, ampliar essa linha de centro, porque a gente vai utilizar ela depois como corte. Então, isso aqui, ó, seleciona ela, aproxima aqui, seleciona o linked, coloca lá 15 para fora, legal? Seleciona ela de novo, aproxima aqui, seleciona, ficou vermelhinho, linked, 15 novamente, e converte ela, transferindo ela para o que? Para a linha de corte, que seria a linha rosa, deixa ela aí. Tá? Aí você pode ligar novamente a layer de Ashura. Olha lá, seu desenho como tá, tá bem adiantado já, tá? Seu desenho com essa configuração. Perceba que desse lado o contorno é igual, porque a peça não é um cilindro, né? Então você tem o contorno igualzinho. Então é só copiar o contorno agora, tá? E colar aqui desse lado. Qual a forma mais fácil de copiar o contorno? Nessa vista, porque essa aqui tem mais detalhes, ó. Então seleciona aqui, ó. Primeira coisa é desligar a layer de tracejada, o elemento oculto. Então apaga ela, apaga a linha de corte, pode deixar. Então você vai fazer o seguinte, fazer uma seleção, ok? Copy, clica aqui, atravessa o desenho e analisa o valor que tem ali, ó, 240 é suficiente, ó, 240. Dá um ESC. Pronto, essas linhas aqui, ó, não servem para nada nesse caso, então você deleta elas. Pronto, o contorno está copiadinho lá do outro lado. É o contorno? Ó. Certinho o contorno. Daí, ó, você pode utilizar o seguinte, essa parte aqui, ó, é igual, né, para os dois, então você pode copiar esta parte. Então seleciona ela, seria aqui, seria este arco, esta linha, seria aqui o arco e a linha. Seleciona aqui então, copy deste ponto até aqui. Então ela ficou para baixo porque ela pegou a precisão dessa linha. Você vai fazer o seguinte aqui, ó, fazer o mais plausível. Eu preciso de um ponto de referência, então eu vou selecionar aqui isso aqui, selecionar o copy e você teria que ter uma altura aqui. Então se você não tem essa altura, você vai fazer uma linha auxiliar ali para te posicionar, ou conseguir pegar esse ponto aqui de referência. Se você tiver dificuldade, por exemplo, fazer uma forma melhor para o aluno, essa linha aqui, ó, você pode apagar ela, olha que beleza, muito mais tranquilo. Então você seleciona todas essas aqui e todas essas aqui, inclusive este arco e este arco. Aqui você faz a mesma coisa, clica aqui e clica aqui. Aí você pode copiar com mais tranquilidade, ó. Copy, a partir de onde? A partir desse ponto. E você vai para lá, ó, é só clicar aqui, ó. Quando você clicar aqui nesse ponto, ele já tem uma referência, ele já fez para você. Aí você está tranquilo. Como você fez uma cópia desse lado, ó, você pode apagar essas duas linhas também. Então apagou elas, beleza. Vamos analisar o nosso desenho. Agora, ele tem essa linha aqui, ó, também transpassando lá com 10 de altura. Então a gente vai fazer com 10 de altura aqui, duas linhas, aproveitar o offset. Então, offset de 10, dessa linha para cima, dessa linha
para cima. Vamos deixar ela aí por enquanto. Vou estender elas aqui. Tem que fazer esse contorno. Deixa eu dar uma olhada como está o nosso desenho. Nosso desenho não tem um contorno, mas a gente conhece a largura. Seria esse 62 aqui, então tem 3 cada lado. Vamos fazer isso aí. Então, offset de 3 aqui para dentro, aqui para dentro. Vou estender essas linhas para fora. Vou estender essa aqui também para fora. Vou ver o raio que tem aqui. E vou ver também o offset que eu tenho que fazer aqui nesta parede. Então aqui, ó, eu tenho também essa mesma configuração aqui, ó. Então eu tenho, na verdade, poderia ter copiado esse contorno todo aqui, tá? E colado lá. Aliás, eu vou até fazer isso de novo. Então vamos lá. Vou apagar isso aqui, ó. Aqui, ó, que eu havia copiado já, ó. Copiar tudo de uma vez só. Então, deletar isso aqui. Vou copiar tudo isso aqui. Vou desligar Layer e Ashura. Fica muito mais fácil. Desligo ela. Seleciono tudo isso aqui. Seleciono tudo isso aqui. Seleciono essa região. Seleciono essa região aqui. Inclusive esta linha. Então venho aqui em Copy. Clico aqui embaixo. E desloco até aqui, ó. Cliquei, ó. Ficou copiado tudo aquilo que eu realmente precisava. Essa linha eu acredito que a gente vai ter que estender ela. Ela está estendida, eu vou ter que trazer ela aqui no final. No final aqui, ó, do arco, ok? Fazer a mesma coisa com o outro lado. Seleciono ela, traz ela aqui, ó, até o final do arco. Cliquei de novo. Tem o contorno pronto, tem uma configuração legal. Esse aqui eu posso estender até aqui em cima. Vamos lá, ver como está. Até nessa parte de cima aqui. Eu vou estender ela, depois eu faço um offset aqui, ó, nessa linha de 27. Primeiro fazer o 27, né? Então, selecionei. Offset de 27. E clico, vou para baixo. Clico, vou para baixo. Essa linha aqui eu tenho que estender até lá em cima. Então, ó, extend. Extend até essa linha. Dou um Enter. Clico na linha que vai até lá. Certo? Então, extend. Dei Enter. Cliquei na linha, ela vai, né? Mais um Enter. Essa aqui, ó, cliquei nela, ela liga lá em cima. Ok. Aí eu tenho que fazer um raio aqui, né? Então vamos lá. Que raio que é? Raio de 2. Vou fazer um raio de 2 lá. Só que eu tenho que aproveitar aqui, ó, já fazer os raios todos de uma vez. Então eu tenho aqui, ó, 52. 68 menos 52, né? Vamos lá, 58 menos 52, eu tenho 6. 3. Não, tem 68 menos 52. Então, dividido por 2, eu tenho 8 cada lado. Então, uma linha de 8 aqui. Então, vamos lá. Então, vou fazer um offset de 8 dessa linha aqui. Então, offset de 8 dessa linha para dentro. Eu pego essa linha aqui e estendo ela até aqui embaixo. Deixa ela aí. Eu posso usar o mirror mais tarde aqui. Vou até deixar isso aqui sem. Eu vou usar o mirror depois. Vou apagar aqui. Beleza. Daí, raio de 3 e raio de 2. Vamos lá. Então, Fillet, um raio de 3. Clico aqui, Enter. Um Fillet, um raio de 2. Deixa eu ver se está certo. É o inverso. Vamos lá. Então, Ctrl Z. Se confirmar, raio de 2 e depois 3. Crescente. Então, Fillet, um raio de 2. Aqui, aqui. Um Fillet, raio 3. Aqui, aqui. Daí eu tenho uma altura aqui que já é 8, né? Então, deixa eu ver se é 8 realmente. Tem 8. Então, vou fazer aqui um offset de 8. Então, offset de 8 dessa linha para baixo. E tem um raio aqui, vamos ver esse raio. Esse raio é raio 3. Então, um Fillet, um raio de 3. Então, vou fazer um raio de 3 aqui, aqui. Aqui, ó,
eu tenho uma profundidade aqui, ó, de 3, tá? Então vou fazer um offset de 3 aqui a partir dessa linha. Então, vamos lá. Offset de 3 daqui para baixo. Eu posso até estender isso aqui um pouquinho para fora. Depois vou fazer um círculo aqui. Esse círculo aqui, ó, tem raio 2,5. Então, círculo, a intersecção, vou ligar a intersecção aqui, ó, tá desligada, ó, intersecção, clico aqui, ó, raio 2,5, fiz o raio. Essa linha aqui vai servir de centro mais tarde, eu vou até deixar ela menorzinha aqui, dá pra mim conseguir reduzir o comprimento dela. Então deixar ela aqui como centro já. Selecionei ela, centro, tá? Daí eu tenho que fazer aqui um raio, né? Esse raio já existe, quero fazer outro. Então você pode fazer de duas formas. Raio de 3,5. Então lá, fillet, um raio de 3,5 entre essa linha e essa, certo? Então ela faz um raio ali. Ah, professor, não quero fazer assim. Deixa eu falar um círculo, tangente, tangente, raio. Vamos tentar fazer aqui, ó, tangente, tangente, raio 3,5. Então faz um círculo para você ali, tá? Você escolhe a forma que você quer fazer. Então se você falar um fillet, um raio de 3,5, né? Então é só clicar nessa linha e nessa. Então ele fez para você. Aí pode recortar o que está sobrando. Então, trim, recorta o que está sobrando. Então fez esse perfil todo. Vamos analisar isso aqui para ver se está faltando alguma coisa. Então ele fez aqui todo o perfil. Vou fazer aqui o seguinte, eu preciso de 3 cada lado, tá vendo? Dá 6. Então vou fazer uma linha aqui, ó, a partir da linha de centro, 3 para cá. Então, um offset de 3, enter. Offset de 3. Clico aqui, clico para cá. Daí eu tenho que fazer os círculos aqui. Vou fazer vários, ó. Eu tenho o círculo, vou começar com 19, depois vou fazer um com 23,5. Então, círculo, a partir daqui, ó, 19 de raio, círculo novamente, 23,5. Opa, 19 raio não, ali está diâmetro, perdão. Aqui, ó, diâmetro 19, então círculo, círculo de diâmetro, ok? 19. Círculo, diâmetro 23,5. Círculo, diâmetro 30. E mais um círculo aqui. Esse círculo aqui, ó, ele representa o que? O canal. Então ele tem diâmetro 21. Olhar uma linha oculta, tá? Depois a gente vai colocar ela ali. Então isso aqui tem um círculo de 21. Então, o círculo de 21 aqui, ó, eu vou já ligar a layer oculta e vou colocar ele na layer oculta. E vou alterar o que? A escala dele, ó, MO. Colocar aqui, ó, uma escalinha de 0,3. Ficou mais representativo aí. Já tenho aqui os círculos referentes ao desenho, certo? Aí eu tenho que analisar o seguinte, ó. Essa linha aqui, ó, tem que ser contorno, né? Contorno e já recorto o que está sobrando, trim. Então recorto aqui, ó. Posso deletar essa parte dela aqui. Aqui eu posso recortar também. Então, ó, trim, recorto aqui embaixo, tá? E essa partezinha eu posso mandar embora. Aqui eu posso recortar inteiro, ó. Trim, tudo. Aí eu vou analisar os raios que estão aqui. Então, vamos lá. Raio 3,5. Então, 3,5 aqui, 3,5 aqui. Então, fillet, raio 3,5. Clico e clico. De novo. Fillet, raio 3,5. Clico e clico. Se você analisar, tem uma extensão aqui, ó. Ó, extensão do círculo. Então vamos fazer essa extensão lá. Então clico aqui, aproximo o cursor,
length, atravesso, tá? Clico, aproxima daqui, ó, length, e cliquei, atravessei. Uso train novamente. Recortei. Agora você tem isso aqui quase pronto mesmo, tá? Bem adiantado o desenho. Tem que fazer aqui, ó, 10 de altura o offset, né, e fazer esses raios de 3,5. Tá? Já existe, então vou até apagar essa parte de baixo, tá? Na verdade, vou apagar tudo e deixar isso aqui para mim usar o mirror, muito mais tranquilo. Então, train, recortei tudo, depois eu uso o mirror aí. Então tem um raio aqui, ó, de 3,5. Então, Violet, um raio de 3,5. Daqui até aqui. Agora vamos analisar como está faltando alguma coisa. Então aqui está legal. Essa primeira metade. Tenho tudo isso aqui pronto. Vou colocar minhas achuras aqui então, neste setor. Então, ó, a achura que eu usei aqui, vou ligar a layer de achura. Deixar ela ligada. Vou clicar aqui para me ver qual achura que eu utilizei. Então, Jeezwood, layer laranja. Então, vamos lá. Já está na layer correta. Então, Jeezwood, clico aqui. Clico na parte de baixo. Já está certo aqui, ó, 2,5, né? Que seria a escala da minha achura. Isso aqui está quase pronto agora. Então, já tem uma configuração legal. Falta essa linha aqui com 27. Então, deixa eu trabalhar sobre ela aí. Então, vou fazer um offset aqui. Então, offset. Deixa eu clicar na linha primeiro. Na linha, offset, 27. Legal. Aqui eu posso clicar com trim e recortar isso aqui. Ficou um pedacinho aqui ainda. Tenho que mandar ela embora. Recortei, tá? Então, mandei ela embora. Isso aqui, ó, vou ter que fazer o seguinte, vou ter que deixar isso aqui, ó, oculta, né? Então, vou ter que apagar. Então, line, daqui para fora, trim, seleciono aqui o line oculto, seleciono isso aqui, digito MO, Properties, na escala aqui, eu digito 0.3, ficou na escala que eu precisava. Agora eu vou ver se está faltando mais alguma coisa. Tenho todo o perfil da peça, vou ligar a layer de achura e vou utilizar o mirror para fazer o outro lado. Então seleciona, já está acionada, beleza? Vou selecionar toda a extensão disso aqui, fazer bem rente essa linha de centro, ó. Selecionei, tá vendo? Vou lá em mirror, clico em qualquer ponto, desde que seja linha de centro, aí dou a direção. Nesse caso vai para cima. Cliquei, sumiu, né? Então eu dou um enter, a peça está feita. Aí eu tenho isso aqui todo construído, né? Tenho a minha representação já definida. Agora é o seguinte, agora distribuir cotas e fazer essa linha de corte aqui, ó. Essa linha de corte rosa aí. Então vou selecionar aí então vou selecionar aqui uma cota, vou fazer uma cota aqui, ó. Vou fazer uma cota já com a layer de corte aqui, vou fazer uma cota qualquer. Vou fazer a cota daqui, ó, até aqui em cima, tá? Daí, ó, vou selecionar ela e vou usar o move, tirar ela daqui, tá? Colocar ela aqui do lado. Aí é o seguinte, ó, seleciono ela, explode, vou explodir ela, explodir. Tá? Aí eu posso selecionar só o número, ó, o caractere, deletar, a linha, deletar. Essa linha aqui eu vou usar, então uso o move, clica nela e coloca ela aqui. A setinha eu posso deixar isso aqui, ó, como linha contínua. Não, nesse caso não preciso, preciso só deletar ela, preciso só da seta. Ó. A seta é o seguinte, ó, você vai pegar ela e selecionar o revolve, o rotate. Clica aqui, ó,
o F8 ativado, ó, não perde as ortogonais. Ó. Clicou, rotacionou ela. Aí eu posso selecionar ela, né? Selecionar o comando line, por exemplo, e fazer uma linha a partir daqui. Usa offset, faz uma linha com 2 para cima, 2 para cima, 2 para baixo. Você clica aqui nela, ela vai ficar selecionada. Você clica aqui e arrasta até aqui. Ó. Clica aqui, arrasta até aqui. Aí você fez uma linha já com definição para você utilizar como corte. Então seleciona, move, do move, vem aqui no midpoint e clica aqui. Aí você vem lá em texto, tá vendo? Texto, clica na área gráfica, coloca lá, corte, nesse caso aqui é o B. Então vai lá, digita lá B maiúsculo, ok? Seleciona aqui, digita uma letra maior, uma caractere com 5, por exemplo, ó. E você tem aqui uma configuração melhor, é bem representativa, né? Então seleciona ela e posiciona. Corte B. Então aqui, ó, vamos posicionar na frente aqui. Selecionei, move, clico aqui, dou um F8 e coloco. Aí, ó, você pode utilizar isso aqui, ó, copy, clica aqui embaixo, ok? Aí você seleciona tudo isso aqui, copy, clica aqui e clica aqui. Aí ficou uma linha sobre a outra, né? Você pode deletar ela. Opa, ficou as duas nesse caso aqui. Apaguei só uma agora, tá? Cliquei e deletei. Aí você pode virar do outro lado, ok? Então, seleciona aqui, usa lá o mirror, clica aqui e muda a direção, tá vendo? Você vai lá e dá, acho que é melhor outro ponto, selecionar aqui, mirror, deixa eu clicar aqui, você dá um F8 para cima, mudou, tá vendo? Aí você clica, dá um Enter, ele foi do outro lado. Daí você pode apagar aqui, deletar, 2 cliques sobre a letra, apaga e digita A, 2 cliques sobre a letra, apaga e digita A. Pronto, o corte já está realizado na sua peça. Então você tem os cortes aqui representados, tá? Essas escritas aqui eu nem vou fazer, porque é bem o estilo que eu falei de... Vou escrever vista frontal e lateral esquerda, vamos lá? Seleciona aqui, então texto, clico, depois clico de novo, digita lá, vista frontal, aí coloca aqui, corte, nesse caso aqui está o BB, eu posso, corte, opa, 2 cliques em cima, posso editar o texto. Então, corte, vou aumentar essa fonte para 6. 6 é bastante, hein? 4 fica mais representativo. Posso selecionar ela e deslocar ela aqui, deixar ela mais posicionada. Vou copiar isso aqui. Então, Ctrl C, Ctrl V. Ó. Posso colocar ela aqui do lado. Então, essa aqui, ó, vista, vou editar, 2 cliques em cima, né? Vista lateral esquerda, tá? Seria o corte então BB. Agora só falta o que? Então eu vou alterar isso aqui, ó, aquela layer de descrição de comentários, né? Deixar ela lá, aquela layer. Agora eu tenho que fazer o seguinte, ó, deixar isso aqui um pouquinho para fora, né? Selecionar aqui, Length, deixar 5. Tranquilo? Selecionar essa de baixo. Length novamente, ó. Só aproximar. 5. Vem aqui, ó. Vamos cotar. Então, cotar isso aqui primeiro. Angular. Pegar a layer já de cotas, né? A vermelhinha.
pegar aqui, ó, angular, clico aqui, ó, 45 graus, tá? Eu posso editar, né? Dá 2 cliques. Editar o texto. Então, 2 vezes minúsculo, né? 45 graus, tá? Aí vou aqui e vou editando as profundidades, né? Vem aqui, linear, posso colocar aqui, ó, largura. Isso aqui é um diâmetro de 62, né? 2 cliques sobre ela, vou ter que editar esse texto aí, então digita lá, porcentagem C, e fica diâmetro, ok? Aí você vem aqui, cota, essa largura com 2.9, deve ter pego a Shure, então cota de novo, daqui até aqui, 3, daqui de cima até aqui, 23, e assim por diante, né? É só distribuir cotas. Vai fazer raio, ó, pega radius, clica aqui, ó. Quer fazer diâmetro, e clica aqui, ó, tá? Daí você vai distribuindo as cotas conforme necessidade, que é um ângulo novo aqui, ó. Então ângulo, angular, clica aqui, então 15 graus. Quer fazer do outro lado também com 15? Então 15 graus. Nosso desenho está ficando dessa forma. Daí você vai distribuindo a cota conforme a necessidade do desenho. Pessoal, nesse desenho, nesse exemplo é isso. Queria